E aí, seus doidaralhos, vocês decidiram lá na pesquisa e olha onde eu estou. Eu estou aqui num ambiente repleto de livros, vejam quantos livros. Estou me sentindo até mais inteligente com tantos livros ao meu fundo. Mesmo que eu nunca tenha aberto eles, mesmo que eles sejam de outra pessoa, mesmo que eles possam ser até um cenário aqui, eu me sinto mais inteligente ao demonstrar para você toda a minha sabedoria aqui, ó. Todos esses livros organizados como se fosse um... Como se fosse um... Como é que é aquele nome daquele lugar que é? Closet! Olha aqui, é um closet de livro. Eles estão divididos em corzinhas. Olha que coisa maravilhosa. Não são assuntos, são corzinhas nos meus livros. E isso me traz uma sensação de sabedoria e eu me sinto assim, mais expandido intelectualmente. E onde eu estou? Onde são esses livros? Onde são? Onde são? Eles estão aqui, ó, na Yoga Lifestyle. A Yoga Lifestyle hoje vai falar sobre a energia da escassez. A gente vai ver se isso faz sentido o que ela está falando ou não e vamos ouvir aí o que ela tem a falar. E quando ela falar, eu vou ficar aqui, ó, nessa minha insignificância, bem pequenininho aqui, ó. Eu posso ficar só esperando para poder comentar aí o que a Yoga Lifestyle tem a nos contar. Então ela vai nos falar sobre a energia da escassez, vamos ver se ela pode nos dar uma luz para a gente ter uma abundância infinita na nossa vida e conseguir ali, como energia da água, espalhar a vida. Então vamos lá, vamos ouvir a Yoga Lifestyle para ver o que ela tem. Falar sobre a energia da escassez. Vem falar da energia da escassez. Prestem atenção. Não. Eu conheço bastante gente com dinheiro que vibra na energia da escassez nos relacionamentos, que vibra na energia da escassez ao achar que está sempre faltando algo, que nada é suficiente, que sempre poderia ser melhor, pode ganhar o carro que sempre quis, vai achar um defeito daqui a pouco. Então, pode viver um relacionamento e vai colocar sempre defeito naquela pessoa. Então, isso é vibrar na energia da escassez, que geralmente se origina na infância. É um desequilíbrio do... Então, pessoal, isso é a energia da escassez. Aí agora já começa um problema em usar a palavra energia, porque o que exatamente é a energia da escassez? Se a gente pensar em termos de energia no sentido físico, no sentido científico, energia é unicamente a capacidade de produzir trabalho. Não existe energia boa, energia ruim. Existe assim, com determinada força, você consegue desempenhar determinado trabalho. E é muito complicado quando a gente começa a determinar essas palavras que não significam nada. Por exemplo, energia da escassez. O que é exatamente isso? Ter uma sensação de escassez é natural do ser humano. Ter essa escassez exacerbada na sua mente, pensar nisso o tempo todo, pode ser um problema psicológico. Pode sim, isso pode ser trabalhado, mas energia da escassez não diz nada. Por que não diz nada? Porque o ser humano, ele naturalmente tem uma sensação de escassez. Por que ele tem essa sensação? Porque a escassez existe, ela está impressa na realidade, naquilo que a gente lida no nosso dia a dia. Existe escassez para tudo. A gente tem escassez de recursos, a gente tem escassez de tempo, a gente tem escassez até das quantidades de informação que a gente consegue processar no nosso cérebro. Então, de nada adianta a gente pensar, não, o mundo é abundante, automaticamente todas as coisas se tornam abundantes. Isso não é possível, até porque se tudo fosse abundante, a gente não agiria. Toda ação é uma decisão de você abrir mão de um recurso escasso por outro. De você ter determinados recursos, você vai optar em um em detrimento de outro. Isso é natural do ser humano. Agora, podem existir pessoas que têm exacerbado essa sensação por uma questão na infância? Podem. A gente vai ver um pouquinho, vamos deixar ela falar um pouquinho mais e a gente continua aqui, mas é importante você entender. Escassez é algo que é real. Não adianta tua mente mudar, porque a escassez vai acontecer no mundo real. No mundo em que as coisas existem, existe escassez. Existe escassez de recursos. Isso é a realidade e não tem como a gente lutar contra a realidade. De nada adianta a gente pensar que o mundo é abundante, porque ele vai continuar sendo escasso. Infelizmente, mas essa é a verdade. Da escassez,
que geralmente se origina então agora na aqui, ó, ela se infância. origina na infância e é um desequilíbrio do primeiro chakra. Aqui a gente tem outro problema, desequilíbrio de chakra. Por isso que eu não gosto mais de usar chakras, porque é uma coisa tão subjetiva e que você não tem como validar. Como é que você sabe que o chakra tá equilibrado ou não? Você vai com aquela negocinho que gira para um lado e fala, olha, o seu chakra tá girando bem, o outro tá girando pro outro lado. Também tem explicação científica de porque isso não é real, isso é uma picaretagem, aquela coisinha que as pessoas ficam mexendo assim. Então não tem como saber se a pessoa tá com chakra ali, tá com chakra tal, chakra isso, chakra aquilo, esse chakra é referente. E aí você joga uma coisa que não tem como você validar, então é o chakra aí, é o chakra desequilibrado. E a pessoa fala assim, caramba, velho, eu tô sentindo que o meu recurso é escasso, e é porque eu tenho um problema no chakra. E ninguém sabe como definir isso. Daí, no caso, a Yoga Lifestyle sugere que faça o curso dela. Você pode ler ali na descrição do post. Ela sugere que faça o curso dela, que daí vai equilibrar o chakra e vai voltar a ter a questão da energia da abundância. Só que o que é a energia da abundância? O que é a energia da escassez? Isso não tem definição. Energia é algo que não tem como definir, a não ser que você defina segundo as leis da física, que é energia é basicamente capacidade de trabalho. A pessoa tem uma energia boa. Para a física não existe isso, porque não tem como você definir o que é boa. Assim como você não tem como definir o que é a energia da escassez, assim como você não tem como definir se um chakra está equilibrado ou não. Isso é tudo subjetivo e essa subjetividade pode cair facilmente em picaretagem. Então vamos continuar aqui, eu vou continuar pequeno aqui para Yoga Lifestyle nos ensinar um pouquinho mais aí sobre a energia da escassez. Então, é um desequilíbrio no primeiro chakra. O que é isso, a gente ainda não sabe, mas vamos lá. Então, são pessoas que foram criadas num ambiente que não lhe proviam segurança, elas se sentiam inseguras. Ou seja, os pais tinham um relacionamento tóxico, brigavam muito, não recebiam elogios, competitividade entre os irmãos. Isso é muito comum, então a pessoa cria uma visão de mundo que a vida é um jogo de soma zero. Se alguém tá ganhando é porque alguém tá perdendo. Ter uma sensação de escassez é claro que vai depender do seu histórico de vida. Se você passou por uma guerra, é natural que você tenha uma sensação de escassez, porque você sentiu falta de ter determinadas coisas. Ou se você teve uma infância muito difícil, você vai ter a sensação de escassez. Isso não tem nada a ver com desequilíbrio de chakra. Ou é uma coisa tão subjetiva de desequilíbrio de chakra que não tem como você definir. O que é fato é, se você passou por dificuldades, você vai ter um medo maior que aquelas dificuldades voltem a se repetir. E isso é natural da mente humana. E não é só pensando outra coisa que você vai conseguir modificar essa realidade. Agora, tem um ponto aí que eu concordo com ela, de que quando se fala em questão econômicas, realmente o mundo não é de soma zero. Em questões econômicas, eu estou disposto a pagar por determinado serviço. Você está disposto a receber determinado serviço. Aqui eu resolvo um determinado problema seu. Eu presto esse serviço para você. Você me paga. Os dois saíram satisfeitos. Porque eu estava querendo resolver o meu problema. Você estava vindo com a solução. Então, eu paguei para você, você solucionou meu problema, não foi um jogo de soma zero, em que eu saí perdendo dinheiro e você saiu ganhando. Não, porque eu queria o problema, não me importava em trocar o meu dinheiro por aquele problema. Então, esse ponto é importante a gente ressaltar, que realmente quando a gente faz trocas comerciais, não é um jogo de soma zero. Os dois casos podem conseguir ganhar. Então, quando ela fala essa questão da abundância, ela está falando realmente da questão financeira, como que você vai prosperar financeiramente, gerando a energia da abundância. Só que para prosperar financeiramente, como a gente viu aqui na questão econômica, o que você precisa fazer é resolver um problema de alguém. Esse problema pode ser extremamente complexo, e aí você vai resolver um problema muito complexo, provavelmente você vai ter um bom ganho financeiro, ou você vai resolver o problema de um monte de gente, um problema pequeno, mas de um monte de gente, e você também pode ter um retorno financeiro em cima disso. Então, o retorno financeiro, essa questão de abundância que ela fala, se resume a resolver o problema de outras pessoas. É isso que produzir dinheiro. E não mudar a sua mentalidade para a mentalidade da abundância e daí pronto, o mundo passa a produzir um monte de abundância para você. Isso não é real. Se você quiser ganhar mais dinheiro, resolva o problema de mais gente, problemas que as pessoas estão dispostas a abrir mão de algo que elas têm para trocar pelo seu serviço ali, pela sua solução daquele problema. Mas vamos lá, vou voltar aqui para o meu pequenês
e vamos ouvir a continuação aqui. Né? Então, se o outro ganha algo, aquela pessoa pensa, ele ganhou e eu não, e vem a energia da inveja. A inveja é um grande símbolo da energia de escassez, né? Porque energia de abundância A energia da abundância, você tem a ideia que o universo se multiplica. Nossa, essa frase tá demais. Como é que o universo vai se multiplicar? O que pode se multiplicar é a sua questão financeira se você servir a mais pessoas. Daí sim. Agora, porque você vibrou da energia, eu saí da escassez, eu passei a pensar na abundância e automaticamente toda a minha realidade se transformou. O universo começou a se multiplicar na minha frente. Não, desculpa, isso não é possível. Não é possível porque o universo não se multiplica. O universo não se multiplica. O universo é único, com recursos que já estão pré-determinados. Ele pode estar em expansão, mas a gente não consegue chegar na expansão que está acontecendo lá há milhões de anos-luz. Aqui na Terra, no planeta Terra, que é onde a gente tem acesso às coisas, não tem nada se multiplicando. Existem coisas se transformando. Existe um determinado recurso, se transforma em outro. Mas não existe uma multiplicação de coisas, não existe uma multiplicação física, especialmente surgida a partir de uma coisa que você muda na cabeça. Isso não dá, não tem coerência, não faz sentido e eu vou deixar agora o finalzinho aqui pra gente ver como é que ela vai finalizar. Tem a ideia de que o universo multiplica. A ideia de que o universo se multiplica. Isso não existe, infelizmente não existe. Né? Você é abundante, como a água. Que é como a água, abundante, fonte de vida. Então, o que começa? A pessoa vende uma ideia de que ela vai conseguir fazer uma mudança de abundância, só que depois começa a jogar coisas subjetivas como a água, a fonte da vida, é a fonte da abundância. Isso não dá. Quem tem um mínimo de senso crítico não consegue levar isso a sério e é a questão toda de desequilibrar os chakras, porque daí tem uma questão de escassez, também é difícil de engolir. Então, a premissa que era, existe uma energia mágica aí da escassez. Ela é fruto de um desequilíbrio dos chakras. E se você vibrar na energia da abundância, você resolverá tudo isso. Todas essas premissas têm sérios problemas de validação, têm sérios problemas de raciocínio lógico, tem muitos pontos que eu apontei aqui e que nenhum deles é possível de a gente validar isso como sendo verdadeiro. Tá bom? Então essa foi a minha resposta aí à energia da escassez e em breve faremos novas refutações aí de professores de yoga que falam o que querem, mas também vão ouvir muitas vezes aquilo que é merecido. Até a próxima, eu espero você. Deixa aí no comentário o que você achou e se você tiver alguém que você queira ou algum vídeo, manda para mim que a gente vai poder comentar aqui. Tá bom? Então, hoje, com muita sabedoria, com os meus livros de close, todos organizados conforme as cores, eu me despeço de vocês. Até breve!